Naquela madrugada fria de 17 de junho de 2013, Paraisópolis parecia suspensa no tempo. As ruas estreitas e tortuosas, encharcadas pela garoa insistente, refletiam as luzes amareladas dos postes como pequenas manchas de ouro líquido sobre o asfalto gasto. O vento carregava o cheiro metálico da chuva e o eco distante de rádios ligados em casas humildes. Era o tipo de noite em que até os cães pareciam sentir que algo fora do comum pairava sobre o bairro. Ninguém sabia ainda, mas nas horas seguintes, um silêncio mais pesado do que o habitual tomaria conta de todos. O silêncio que só o desaparecimento de alguém querido pode trazer. O homem em questão chamava-se Rafael Moura. Tinha 27 anos, e era conhecido por quase todos ali. Trabalhava como eletricista autônomo, consertava desde televisões até fios de postes comunitários, e sempre tinha um sorriso fácil. Para muitos, Rafael era o tipo de pessoa que inspirava confiança. Seus olhos escuros, vivos e atentos, escondiam uma inquietude que poucos percebiam, algo que misturava curiosidade com um leve medo do futuro. Era um homem de poucas ambições, mas de grandes afetos. Paraisópolis, em 2013, era uma comunidade vibrante, mas cheia de contrastes. A poucos quilômetros do brilho dos prédios de luxo do Morumbi, a favela pulsava em outro ritmo. O das vozes sobrepostas, das crianças correndo descalças, das rezas de fim de tarde e das conversas sussurradas sobre quem sumiu ou quem viu. A cidade tinha uma alma viva, mas também sombras antigas. E foi entre essas sombras que a história de Rafael começou a se desenrolar. Durante o dia, Rafael era visto carregando sua mochila surrada, onde guardava alicates, fios e um velho caderno de anotações. Gostava de andar a pé, cumprimentando os conhecidos e fazendo pequenas pausas para observar o movimento da comunidade. À noite, costumava sentar-se na laje de casa, um copo de café em mãos, ouvindo o som das motos ao longe e as conversas vindas das janelas. Dizia que aquele era o seu momento de paz. O único instante em que o barulho do mundo parecia fazer sentido. Mas Rafael tinha um segredo. Não um segredo criminoso, ou algo que envergonhasse sua família. Era um segredo mais íntimo, mais humano. Nos últimos meses, vinha tendo sonhos estranhos, sempre com o mesmo cenário. Uma rua sem saída, um poste apagado e um som metálico repetido, como o bater de uma corrente contra o chão. Costumava acordar suado, o coração acelerado. Dizia para a irmã, Mariana, que sentia que algo estava para acontecer. Ela ria, dizendo que ele assistia documentários demais. Mas ele não ria de volta. Naquela semana, Rafael comentou com um vizinho que havia sido chamado para um serviço diferente. Um concerto simples, mas num lugar meio afastado. Não quis dizer onde, apenas que o cliente pagaria bem e queria o trabalho feito à noite, sem muita gente por perto. Para um eletricista autônomo, aquilo não parecia tão incomum, mas havia algo na forma como ele contou que chamou a atenção. O olhar distante, o tom hesitante, o cuidado com as palavras. Era como se ele mesmo tentasse convencer-se de que estava tudo certo. Se você gosta desse tipo de história misteriosa, com desaparecimentos inexplicáveis e segredos que se escondem nas frestas do cotidiano, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos. É aqui que revelamos os detalhes que muitos preferem não lembrar. Na tarde anterior ao desaparecimento, Rafael foi visto comprando fios, fita isolante e uma lanterna nova em uma pequena loja de ferramentas. O dono, seu Osvaldo, lembrou depois que ele parecia apressado, olhando para o relógio a todo instante. Disse que até esqueceu o troco em cima do balcão, algo que nunca fazia. Ele sempre foi cuidadoso com o dinheiro, contou o comerciante à polícia. Mas naquele dia, parecia distraído. O sol se pôs cedo naquele 17 de junho. Às 18h40, Rafael mandou uma mensagem curta para a irmã. Tô indo terminar um serviço. Volto em 2 horas. Foi a última vez que alguém teve notícias dele. O telefone ficou mudo depois disso. O trajeto que ele faria não passava de 3 quilômetros. Mas, de alguma forma, Rafael nunca chegou ao destino. Nem voltou para casa. Na manhã seguinte, a mochila dele foi encontrada sobre um muro próximo a uma viela estreita, conhecida como Beco da Esperança, uma passagem pouco iluminada, cercada de casas abandonadas. Dentro, havia apenas o caderno, a lanterna, com as pilhas removidas, e uma chave inglesa manchada de algo escuro. Não havia sinal de luta, nem testemunhas diretas.
Apenas um pressentimento coletivo de que algo terrível havia acontecido naquela noite. O mistério começava a se formar como neblina, denso, frio e impossível de ignorar. As primeiras 24 horas do desaparecimento de Rafael Moura seriam apenas o início de um caso que marcaria Paraisópolis para sempre. Nas primeiras horas da investigação, a família de Rafael ainda acreditava que tudo não passava de um mal-entendido. Mariana, a irmã, insistia que ele talvez tivesse ido dormir na casa de algum cliente, como já fizera em outras ocasiões quando o serviço se estendia pela madrugada. A mãe, Dona Teresa, preparava o café enquanto olhava fixamente para a porta, esperando ouvir o som das chaves girando na fechadura. Mas à medida que o tempo passava e o telefone permanecia em silêncio, o clima dentro da casa se tornava cada vez mais sufocante. O relógio na parede parecia zombar deles, marcando as horas com um tic-tac impiedoso. No segundo dia, um grupo de vizinhos decidiu vasculhar as redondezas. Paraisópolis amanheceu coberta por uma neblina baixa, e os becos estreitos pareciam mais longos do que nunca. Cada esquina, cada portão entreaberto, cada ruído distante fazia os voluntários pararem por um instante, como se o próprio ar carregasse respostas invisíveis. Encontraram o boné de Rafael próximo a um poste sem luz, o mesmo tipo de poste que aparecia em seus sonhos. Era um boné simples, gasto, mas para a mãe dele, aquilo era um sinal doloroso. Ela chorava sem força, repetindo que o filho jamais sairia de casa sem aquele boné. A polícia foi acionada oficialmente no terceiro dia. 2 investigadores apareceram na viela do Beco da Esperança: o sargento Lira e o detetive Barreto. Homens de semblante sério, acostumados a lidar com o lado obscuro da cidade. Lira olhava tudo com desconfiança, apontando detalhes que os curiosos ignoravam. Marcas de pneu recentes, pegadas pequenas, talvez de uma mulher, e uma mancha escura no chão, já seca. Barreto, mais contido, fazia anotações em um caderno velho, como se soubesse que cada pequeno detalhe poderia ser decisivo depois. Não tem corpo, mas tem ausência, murmurou ele, observando o beco silencioso. Enquanto a polícia iniciava o trabalho, a comunidade se dividia entre a solidariedade e o medo. Alguns vizinhos organizavam mutirões, enquanto outros preferiam manter distância. Esse tipo de coisa traz azar, diziam. À noite, as conversas nos bares giravam em torno de teorias improváveis: sequestro, vingança, até envolvimento com algo espiritual. Mas ninguém conseguia explicar a falta total de rastros. Rafael parecia ter sido engolido pela própria cidade. Naquela semana, um detalhe começou a chamar a atenção dos investigadores. No celular de Rafael, encontrado depois entre entulhos próximos a uma construção abandonada, havia uma única ligação feita às 18h43, 3 minutos depois da mensagem enviada à irmã. A chamada durou apenas 6 segundos e foi para um número desconhecido, sem registro em operadoras. Um número fantasma, como descreveu o detetive Barreto. Aquilo foi o primeiro indício de que o desaparecimento não era um simples caso de sumiço voluntário. As notícias começaram a se espalhar. Pequenos jornais locais publicaram notas curtas: eletricista desaparece em Paraisópolis após serviço noturno misterioso. As redes sociais ampliaram o alcance da história, e logo o nome de Rafael Moura virou sinônimo de mistério. Comentários se multiplicavam. Uns diziam que o viram entrando em um carro preto, outros juravam tê-lo escutado gritar naquela noite chuvosa. Nenhuma dessas informações, porém, se confirmou. Para tentar compreender o que poderia ter acontecido, os investigadores voltaram à rotina de Rafael. Descobriram que ele mantinha uma pequena agenda com nomes de clientes e anotações de serviços. A maioria simples, mas havia um registro recente que chamou a atenção. Em letras tremidas, lia-se: serviço, Rua 12, casa sem número, após o campo de terra. Não havia nome, nem horário. Aquela rua ficava nas bordas da comunidade, um lugar pouco frequentado, onde a iluminação pública mal existia. Na tarde seguinte, Lira e Barreto foram até o local. A Rua 12 terminava em uma clareira cercada de mato e casas de tijolo cru. Algumas sem portas, outras com janelas tapadas por tábuas. O cheiro de terra molhada e ferrugem se misturava com o odor de lixo queimado. No fim da rua, havia uma pequena construção abandonada, onde as paredes descascadas ainda exibiam fios cortados e tomadas quebradas, sinais de um serviço interrompido.
No chão, marcas de pegadas recentes e uma garrafa de vidro quebrada. Era ali que Rafael deveria ter estado naquela noite. Enquanto analisavam o local, o detetive Barreto sentiu algo diferente. Um som metálico ecoava fraco do interior da casa, o mesmo som que, segundo relatos da irmã, Rafael descrevera em seus sonhos, o bater repetido de uma corrente contra o chão. Lira empalideceu por um instante, mas preferiu não comentar. Apenas anotou em silêncio. Era como se o caso começasse a criar uma vida própria. Um eco sombrio entre o real e o inexplicável. E é nesse ponto que a história de Rafael começa a tomar contornos ainda mais inquietantes. Se você chegou até aqui e quer continuar acompanhando o desenrolar desse caso, as pistas, as mentiras e as revelações que viriam a seguir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você não vai querer perder o que vem depois. Naquele momento, a polícia ainda não sabia, mas uma das casas próximas àquela rua guardava uma pista crucial. Um objeto que ligaria o desaparecimento de Rafael a um passado esquecido de Paraisópolis, um segredo enterrado sob o peso do tempo e do medo. No amanhecer do dia seguinte, o sargento Lira voltou à Rua 12 acompanhado por 2 peritos. A luz pálida do sol mal conseguia atravessar a névoa espessa que cobria o local, e o ar parecia preso entre as paredes abandonadas. Dentro da casa onde Rafael supostamente estivera, o chão estava coberto de poeira e pequenas manchas escuras, quase imperceptíveis, que o perito acreditava ser sangue seco. No canto, entre tábuas soltas, havia uma corrente enferrujada, exatamente como a descrita nos sonhos de Rafael. O som metálico que ecoara na tarde anterior agora estava mudo, mas o silêncio que tomava o lugar era igualmente perturbador. Entre os destroços, encontraram algo ainda mais intrigante: uma fotografia parcialmente queimada. Nela, aparecia Rafael ao lado de 2 homens desconhecidos, em frente a um painel elétrico. A foto parecia antiga, talvez de 3 ou 4 anos antes. Atrás deles, podia-se distinguir o mesmo muro descascado da casa da Rua 12. Mas o que mais chamou a atenção foi um detalhe. No canto da imagem, havia uma inscrição escrita à caneta: Projeto 47. Nenhum dos investigadores sabia o que aquilo significava. De volta à delegacia, o detetive Barreto começou a investigar o termo Projeto 47. Descobriu que, entre 2010 e 2012, havia existido uma pequena cooperativa informal de eletricistas que trabalhavam em áreas carentes de Paraisópolis, oferecendo serviços de instalação em troca de doações e ajuda de moradores. Rafael havia participado do grupo, mas o projeto terminou abruptamente após um incêndio misterioso em um barracão onde armazenavam equipamentos. 2 dos membros desapareceram após o incidente e nunca mais foram vistos. O caso, na época, foi arquivado sem explicação. Essa conexão reacendeu o interesse dos policiais. E para Mariana, a irmã, foi como uma faísca de esperança. Se o desaparecimento do irmão tivesse ligação com aquele projeto, talvez existissem pessoas vivas que sabiam o que havia acontecido. Ela começou a revisitar velhos contatos de Rafael, percorrendo becos, mercearias, bares e oficinas. Carregava consigo uma foto dele impressa em preto e branco, já amassada de tanto manuseio. Você o viu? Perguntava incansável. Alguns desviavam o olhar. Outros fingiam não saber. Mas uma mulher idosa, Dona Efigênia, que morava perto do antigo galpão do projeto, foi a primeira a dizer algo concreto. Ele voltou lá. Sim. Vi de longe. Entrou e ficou um tempo. Depois, ouvi barulho de metal batendo. Mas não o vi sair. As palavras da senhora deixaram a todos em silêncio. O som de metal, novamente. Era um padrão impossível de ignorar. O detetive Barreto anotou tudo, mas sabia que aquela informação colocava o caso em território perigoso. Paraisópolis guardava histórias que muitos preferiam esquecer, e mexer nelas era, em certo sentido, despertar fantasmas que nunca haviam sido enterrados. Lira, mais pragmático, sugeriu pedir reforço, mas Barreto insistiu em seguir por conta própria. Ele sentia que havia algo pessoal naquele caso, embora não admitisse abertamente. Enquanto isso, a imprensa começava a cercar a família. Repórteres apareciam sem aviso, microfones em punho, perguntando sobre o eletricista dos sonhos. Criaram até manchetes sensacionalistas: o homem que previu o próprio desaparecimento.
Dona Teresa se recusava a dar entrevistas. Chorava em silêncio no sofá, cercada por recortes de jornal e velas acesas. Mariana, exausta, tentava manter a esperança viva. À noite, ela passava horas olhando para o celular, relendo as últimas mensagens do irmão, como se nelas houvesse alguma pista escondida. Foi então que um novo elemento surgiu. Um morador da região, conhecido como Zeca, afirmou ter visto uma van branca estacionada na Rua 12, na noite do desaparecimento. Disse que o veículo ficou parado por cerca de 15 minutos, com o motor ligado e os faróis apagados. Dentro, havia pelo menos 2 pessoas. Uma delas, segundo ele, usava um capuz escuro. Zeca não conseguiu ver rostos, mas jurava ter ouvido o som de algo pesado sendo arrastado. Quando o barulho cessou, a van foi embora lentamente, sem deixar rastros. A partir desse depoimento, a polícia conseguiu rastrear câmeras de segurança próximas, mas o resultado foi frustrante. As imagens eram escuras, e o ângulo não mostrava o beco. No entanto, uma câmera distante capturou o reflexo de algo metálico no vidro do veículo. O perito aumentou o contraste e revelou uma inscrição quase apagada na lateral. Energitech Serviços. Uma empresa que, segundo registros, havia falido em 2011, justamente o mesmo ano do incêndio do Projeto 47. O caso dava voltas em torno de um círculo invisível, onde cada nova pista levava de volta ao mesmo ponto: o passado de Rafael. Barreto começou a se perguntar se o desaparecimento era apenas um acidente ou se havia alguém tentando silenciar algo. O nome Energitech parecia o elo perdido, mas ninguém sabia quem realmente estava por trás daquela empresa. O detetive passou noites revisando arquivos antigos, até que, em um boletim de ocorrência de 2011, encontrou um nome sublinhado à mão: Cláudio Ventura, engenheiro responsável técnico da Energitech e supervisor de Rafael. Enquanto Barreto montava o quebra-cabeça, algo sinistro começou a acontecer. Testemunhas que haviam falado sobre o caso começaram a se calar. Dona Efigênia, a senhora que mencionara o barulho metálico, foi encontrada desacordada em casa após uma queda suspeita. Zeca, o homem que vira a van, desapareceu 2 dias depois, sem deixar vestígios. Era como se uma sombra estivesse apagando, uma a uma, todas as vozes que tentavam contar a verdade. A tensão aumentava, e o medo voltava a dominar Paraisópolis. Mas para o detetive Barreto, recuar já não era mais uma opção. Ele sabia que estava prestes a tocar em algo muito maior do que um simples desaparecimento. Algo que misturava culpa, poder e segredos enterrados há anos sob o concreto da cidade. Na manhã do 8º dia após o desaparecimento de Rafael, Paraisópolis amanheceu coberta por um céu pesado, cor de chumbo. A chuva fina que caía parecia insistir em lavar as ruas, mas nada conseguia apagar o clima de desconfiança que tomava conta do bairro. As pessoas cochichavam nos becos, olhares rápidos, portas que se fechavam assim que alguém da polícia passava. A notícia sobre o nome Energitech havia se espalhado, e o som familiar das sirenes cortava o silêncio a cada nova batida policial. Mas a cada dia, o caso se tornava mais confuso, como se as respostas se dissolvessem no ar úmido da comunidade. O detetive Barreto, exausto e com olheiras profundas, voltava a visitar o local do desaparecimento todas as noites. Dizia sentir que algo chamava ali, como se a própria rua guardasse segredos que só se revelavam sob o manto da escuridão. Carregava uma lanterna fraca, uma garrafa de café e a fotografia parcialmente queimada que encontrara no início. Em cada visita, ele anotava ruídos, sombras, detalhes. Certa vez, jurou ter ouvido passos atrás de si, mas quando virou, o beco estava vazio. Ainda assim, o som persistiu, vindo de algum lugar onde a luz não alcançava. Era o mesmo som metálico, agora inconfundível. Enquanto isso, Mariana passou a receber mensagens anônimas em seu celular. Eram textos curtos, sem identificação, sempre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã. O conteúdo era perturbador. Ele não devia ter voltado lá. O poste sem luz é o ponto. O passado cobra o seu preço. A polícia tentou rastrear a origem das mensagens, mas todas vinham de números temporários. Mariana começou a dormir mal, ouvindo ruídos no telhado e sentindo que era observada. Certa noite, jurou ter visto uma sombra parada na esquina de casa, imóvel, como se a esperasse. No 10º dia,
uma pista inesperada surgiu. Um morador que trabalhava com coleta de recicláveis encontrou, dentro de um saco preto, um crachá metálico coberto de ferrugem. Nele, lia-se Energitech. Funcionário. R. Moura. Era o crachá de Rafael. O objeto estava amassado e apresentava marcas de queimadura, como se tivesse sido exposto ao fogo. Ao lado, um pedaço de fita adesiva com o número 47 rabiscado, em caneta azul. A perícia confirmou a autenticidade. Aquilo ligava, de forma definitiva, Rafael ao passado da empresa e ao Projeto 47, que agora parecia muito mais do que uma simples cooperativa de eletricistas. A investigação ganhou um novo fôlego. O nome de Cláudio Ventura, um engenheiro, voltou à superfície. Barreto descobriu que ele havia deixado São Paulo logo após a falência da Energitech e se mudado para o interior, onde registrou uma nova empresa em nome de terceiros. Nenhum endereço atual era conhecido. Porém, ao cruzar dados antigos, o detetive encontrou algo alarmante. Ventura havia sido acusado, em 2012, de desviar equipamentos e cabos de alta tensão do governo. O processo foi arquivado misteriosamente, e ele nunca mais foi citado em registros oficiais. Um homem que literalmente desaparecera do mapa, assim como Rafael. Enquanto as autoridades avançavam, o bairro afundava em boatos. Alguns diziam que o desaparecimento de Rafael estava ligado a rituais ligados à eletricidade, histórias sobre correntes vivas e luzes que falam. Outros acreditavam que ele havia descoberto algo perigoso e sido silenciado. Mas ninguém tinha coragem de dizer isso alto demais. O medo se tornará parte da paisagem. Até as crianças evitavam brincar nas ruas, onde os postes não acendiam. Numa noite especialmente fria, Barreto foi chamado por um informante. Encontraram algo novo. No antigo galpão onde funcionara a Energitech, atrás de uma parede de gesso parcialmente destruída, havia uma sala secreta. Dentro, caixas antigas com documentos, projetos e plantas elétricas marcadas com o mesmo nome. Projeto 47. As folhas estavam cobertas de poeira, mas algumas palavras ainda podiam ser lidas. Teste de isolamento humano. Fase 2. Supervisão. C. Ventura. A expressão isolamento humano gelou o sangue dos investigadores. Aparentemente, o projeto envolvia experimentos ilegais com correntes elétricas de alta tensão aplicadas em indivíduos para medir resistência física e neurológica. O que era para ser uma pesquisa científica clandestina havia se transformado em algo terrível. Ao mesmo tempo, começaram a surgir rumores de que Cláudio Ventura ainda mantinha contato com antigos funcionários, operando discretamente em bairros periféricos. Um deles, segundo um informante, usava o apelido Tatu e havia sido visto recentemente vendendo cabos queimados em um ferro velho de Paraisópolis. Quando a polícia o encontrou, Tatu tentou fugir, mas foi detido. Sujo, nervoso, negava tudo, até que, pressionado, revelou entre soluços uma frase que mudaria o rumo da investigação. Rafael sabia demais. Ele achou os papéis. Ele ia contar. O depoimento de Tatu foi o estupim. Barreto percebeu que o caso deixava de ser um simples desaparecimento para se tornar um crime premeditado, uma operação de silenciamento. Segundo Tatu, Rafael havia descoberto que os experimentos da Energitech nunca foram interrompidos, apenas transferidos para locais isolados da comunidade, disfarçado de pequenos projetos elétricos. Cláudio Ventura, agora oculto sob outro nome, comandava tudo das sombras, garantindo que ninguém revelasse o que realmente acontecerá nos anos anteriores. Naquela mesma noite, Barreto voltou à Rua 12 pela última vez antes de redigir o relatório oficial. Parou diante do poste apagado, observando o reflexo tênue de sua lanterna no asfalto molhado. O ar parecia mais pesado ali, como se carregasse a lembrança do que fora feito. Quando desligou a luz, o som voltou, o bater de uma corrente contra o chão. E, pela primeira vez, o detetive ouviu algo além do metal. Um sussurro fraco, distante, quase humano. Não devia ter voltado. Barreto gelou, mas permaneceu parado, encarando o escuro. Sabia que aquela voz não era apenas imaginação. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que a polícia descobriu nas próximas etapas, quem realmente estava por trás da Energitech e o que aconteceu com Rafael Moura, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Sua opinião pode ajudar a manter viva a memória
de quem desapareceu, sem explicação. O caso estava longe de acabar. Naquela noite, ao retornar para casa, o detetive encontrou um envelope sem remetente preso à porta de seu apartamento. Dentro, apenas uma folha dobrada, com letras recortadas de revista formando uma frase: "Você é o próximo." Na manhã seguinte, o detetive Barreto chegou à delegacia com o rosto pálido e o olhar cansado. O envelope ainda estava sobre sua mesa, selado em um saco plástico, mas o conteúdo o perseguia desde a noite anterior. "Você é o próximo." Aquelas 4 palavras ecoavam como um aviso vindo das profundezas do caso. Ele sabia que, a partir daquele momento, já não era apenas um investigador. Era parte da história. E, de algum modo, o desaparecimento de Rafael havia cruzado a fronteira entre o profissional e o pessoal. Lira percebeu o estado do colega e sugeriu que ele tirasse alguns dias de descanso, mas Barreto recusou. Havia algo naquele caso que o consumia de dentro para fora, um tipo de obsessão silenciosa. Ele acreditava que, se parasse, perderia o fio invisível que o guiava. Revisou os depoimentos, as fotos, os mapas. Cada detalhe parecia formar um padrão, uma espiral de coincidências que levava sempre ao mesmo ponto: Cláudio Ventura e o Projeto 47. Só que, agora, havia um novo mistério. Quem estava enviando aquelas mensagens e ameaças? Naquela mesma tarde, Mariana foi chamada à delegacia para prestar novo depoimento. Estava abatida, com olheiras profundas e o cabelo preso de qualquer jeito. Nas mãos, trazia um envelope amarelado, encontrado entre os pertences do irmão. Disse que havia esquecido daquele material, guardado no fundo de uma gaveta. Dentro, papéis datados de 2011, notas de compra de equipamentos elétricos, diagramas e uma folha com o nome sublinhado várias vezes: Ventura. No rodapé, uma anotação feita à caneta: "Eles acham que ninguém vai lembrar." Barreto estudou os documentos com atenção. Um dos papéis trazia um endereço parcialmente borrado, mas ainda legível: Rua São Damião, número 47. O número chamava a atenção. 47, novamente. Ao verificar os registros, descobriram que o local era um pequeno depósito desativado há mais de 2 anos. O nome do antigo locatário, Cláudio Ventura, foi o suficiente para que a polícia montasse uma equipe e fosse até lá. O depósito ficava em uma área erma, cercado por galpões e terrenos baldios. O portão de ferro, enferrujado e torto, cedeu com um rangido agudo. O ar lá dentro era pesado, cheirando a mofo e óleo queimado. Nas paredes, ainda havia marcas de cabos e painéis arrancados às pressas. No chão, pedaços de metal e ferramentas velhas. Mas algo chamou a atenção imediatamente. No canto esquerdo, havia um gerador antigo, ainda conectado a fios que desapareciam sob o piso. O perito aproximou-se e percebeu que havia corrente elétrica ativa, embora o prédio não tivesse ligação oficial com a rede. Alguém mantinha aquilo funcionando. Barreto ordenou que desligassem o gerador. Quando a luz piscou e cessou o zumbido metálico, o silêncio foi substituído por um som fraco. Gotejamento, vindo do fundo do galpão. Seguindo o barulho, encontraram uma escotilha parcialmente coberta por placas de madeira. Era uma passagem estreita que levava a um subsolo. A escada de ferro descia por quase 5 metros, e o ar ali embaixo era frio e úmido. À luz das lanternas, o grupo encontrou uma sala improvisada, com mesas de metal, ferramentas e algo que parecia uma cadeira de contenção. No chão, um par de algemas abertas e marcas queimadas nas paredes. No centro da sala, havia uma caixa de madeira com uma inscrição em letras desbotadas: Projeto 47, fase final. Dentro, papéis embolorados, fitas cassete e um gravador portátil. As fitas foram recolhidas para a perícia, mas uma delas chamou a atenção imediata. Estava rotulada com o nome R. Moura. Barreto não esperou os técnicos. Colocou a fita no gravador e pressionou o play. O som era fraco, cheio de estática, mas uma voz masculina podia ser ouvida. Era Rafael. Ele falava rápido, ofegante. Se alguém encontrar isso... Eles continuam. O projeto nunca acabou. O poste é a chave. Se eu não voltar, procurem no escuro. Ele está vivo. A fita terminou com um ruído abrupto e o som de algo metálico batendo, o mesmo som de corrente. A descoberta foi devastadora.
A gravação provava que Rafael estivera vivo tempo suficiente para registrar sua própria advertência. O detetive Barreto ficou imóvel por alguns segundos, processando cada palavra. O silêncio após a fita parecia mais alto do que qualquer grito. Havia um nó invisível ligando todos os eventos. O projeto, Ventura, a rua, o poste apagado, e agora, uma confissão gravada. Naquela noite, a notícia vazou para a imprensa, e Paraisópolis entrou em colapso emocional. A população se dividia entre indignação e medo. Velas foram acesas na Rua 12, onde Rafael fora visto pela última vez. Crianças deixavam desenhos nos postes, e os mais velhos murmuravam que as correntes do passado voltavam a se mover. Enquanto isso, Barreto passou horas trancado na sala de evidências, escutando e reescutando a fita. Cada chiado, cada pausa, cada respiração. Até que, quase ao final da gravação, notou algo que ninguém havia percebido. Um som distante, quase imperceptível, como um estalo seguido por passos. Ele isolou o trecho, aumentou o volume e ouviu uma voz grave ao fundo. 2 palavras apenas, mas suficientes para gelar o sangue. Liga agora. Se você está intrigado com essa revelação e quer entender o que estava sendo ligado, e por quê, continue acompanhando o caso. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa investigação que só fica mais sombria a cada pista revelada. Barreto sabia que não poderia parar. O som, a voz, o poste apagado, tudo levava de volta ao mesmo ponto de origem. E, agora, ele tinha certeza. Cláudio Ventura ainda estava em algum lugar de Paraisópolis. Observando. Esperando. O 12º dia após o desaparecimento amanheceu com uma garoa fina e persistente. Paraisópolis, envolta em névoa, parecia um labirinto de concreto e lembranças. O som da cidade ecoava abafado, e o detetive Barreto caminhava pela Rua 12 com o coração acelerado, como se cada passo o aproximasse de uma verdade que preferia não conhecer. Ele sabia que o poste apagado mencionado por Rafael na gravação era o mesmo ponto onde a mochila fora encontrada. Aquele pedaço de chão tornará-se o epicentro de um enigma que crescia a cada dia. A equipe da perícia havia sido convocada para escavar o local. O chão, úmido e pesado pela chuva, cedia lentamente sob as pás. O barulho dos instrumentos misturava-se ao ruído distante do trânsito e aos murmúrios dos curiosos. Depois de quase 2 horas de escavação, um dos peritos chamou Barreto com um grito seco. A cerca de meio metro de profundidade, emergia uma estrutura metálica coberta de ferrugem. Um cofre, pequeno, pesado e sem fechadura aparente. O objeto parecia antigo, talvez dos tempos da Energitec. Gravado na tampa, o número 47, novamente ele. Levaram o cofre até a delegacia, onde foi aberto com cuidado. Dentro, havia documentos plastificados, 2 fotografias e um pendrive. As fotos mostravam um grupo de homens vestindo jalecos, sorrindo diante de uma mesa com equipamentos elétricos. Um deles, mais ao fundo, era claramente Rafael. Mas ao lado dele, meio encoberto pela sombra, estava um homem de expressão dura, com uma cicatriz no rosto. Cláudio Ventura. Os documentos confirmavam que o Projeto 47 havia recebido financiamento privado para testes de condução neural aplicada, algo que não constava em nenhum registro público. O pendrive, porém, continha o que Barreto chamou de a peça que faltava. Ao conectar o dispositivo, o computador exibiu uma série de vídeos datados de 2011. As gravações mostravam salas improvisadas, homens monitorando telas, indivíduos sentados em cadeiras metálicas, com fios ligados aos pulsos. Em um dos vídeos, Rafael aparecia, visivelmente mais jovem, ajudando na instalação de equipamentos. Ele parecia nervoso, evitando olhar para a câmera. Em outro vídeo, Cláudio Ventura explicava algo para uma plateia de técnicos. O corpo humano é o melhor condutor. Se controlarmos a energia, controlamos a mente. E quem controla a mente, controla tudo. As imagens eram perturbadoras, mas o último arquivo foi o mais chocante. Mostrava uma gravação datada de 2 semanas antes do desaparecimento. Nela, Rafael aparecia sozinho, filmando a si mesmo com um celular. O vídeo estava tremido, mas sua voz era clara. Eles querem reabrir o projeto. Ventura nunca foi embora. Ele voltou. Eu vi os caminhões, vi o gerador.
Se algo me acontecer, procurem o depósito da São Damião. A senha é o número da casa onde nasci. Barreto pausou o vídeo, pensativo. A informação se encaixava com o que já haviam descoberto, mas agora havia um novo enigma. Qual seria a senha? Consultando o registro civil, descobriu que Rafael nascerá em uma casa da rua Padre Simão, número 83. Ao aplicar a senha 83, em um dos arquivos criptografados do pendrive, um novo vídeo foi revelado. Era uma filmagem de segurança, feita por uma câmera instalada em um beco. A imagem mostrava Rafael sendo abordado por dois homens na noite de seu desaparecimento. Um deles usava capuz, o outro, não. Quando a luz do poste piscou, o rosto apareceu com clareza. Era Cláudio Ventura. A confirmação foi como um soco no estômago. O homem que todos julgavam desaparecido há anos estava ali, vivo, atuando nas sombras, e diretamente envolvido no sumiço de Rafael. Barreto sentiu o peso da descoberta, mas também a responsabilidade de agir rápido. Comunicou ao delegado, pediu mandado de busca e intensificou as operações. A caçada havia começado. Enquanto isso, Mariana recebia novas mensagens anônimas. A mais recente dizia apenas: "Ele sabe que você está ajudando." O terror voltou a dominar a casa da família Moura. As janelas começaram a ser mantidas fechadas, e a mãe, Dona Teresa, passou a dormir com a luz acesa. Mariana, mesmo com medo, continuou ajudando a polícia. Ela dizia que devia isso ao irmão, que precisava ouvir, um dia, o nome do culpado sendo pronunciado em voz alta. Naquela noite, Barreto reuniu a equipe no antigo galpão da Energitec. Ele sabia que Ventura havia operado ali em segredo e acreditava que o homem poderia tentar apagar o que restava de provas. A chuva engrossava, e o trovão ribombava como um presságio. Quando os policiais entraram, ouviram o mesmo som de sempre, o eco metálico, o bater da corrente. Só que, desta vez, o som não vinha de máquinas antigas. Vinha de passos. Passos pesados, lentos, arrastando algo pelo chão. Os holofotes iluminaram o corredor. E por um instante, Barreto teve certeza de ver uma silhueta fugindo pelos fundos. Um homem alto, de casaco escuro, movendo-se com uma calma assustadora. "Ventura!" gritou ele, mas o eco devolveu apenas o próprio nome. A perseguição começou. Do lado de fora, entre galpões e becos, a figura desapareceu na chuva. Barreto o seguiu, mas o chão escorregadio e a escuridão tornaram impossível acompanhar o rastro. No entanto, algo ficou para trás. Uma corrente grossa, caída no barro, com uma etiqueta metálica presa a um dos elos. Propriedade Energitec, série 47B. Barreto recolheu a corrente e olhou ao redor. A rua estava vazia, mas ele sabia. Cláudio Ventura estava de volta para Paraisópolis, e a caçada estava apenas começando. A madrugada em Paraisópolis parecia mais longa do que o normal. As nuvens baixas cobriam o céu, refletindo a luz amarelada dos postes como uma névoa suja que pairava sobre as lajes. Barreto, debruçado sobre o capô de uma viatura, olhava fixamente para a corrente que encontrara. As letras gravadas, série 47B, não saíam da cabeça dele. Era a prova de que Ventura ainda operava ali, possivelmente usando os mesmos métodos do antigo Projeto 47. Mas havia algo mais. Um padrão que começava a se repetir com precisão perturbadora. De volta à delegacia, ele pediu para cruzar os registros de desaparecimentos na região entre 2011 e 2013. O resultado foi assustador. 7 casos não resolvidos, todos com perfis semelhantes, homens jovens, trabalhadores autônomos, ligados de algum modo a serviços elétricos ou de manutenção. Nenhum deles havia sido encontrado. E em 3 desses boletins, uma coincidência gritava: o local do desaparecimento ficava em ruas sem iluminação pública. Barreto percebeu, então, que o padrão não era aleatório. Era metódico, calculado. Enquanto o detetive montava o quebra-cabeça, Mariana recebia a visita inesperada de um homem que dizia ter trabalhado com Rafael no passado. Chamava-se Elias, e carregava um olhar cansado, mas decidido. Disse que havia deixado o Projeto 47 no início, quando percebeu que algo não estava certo. Eles diziam que era para testar resistência elétrica, mas tinha coisa demais envolvida, contou. Gente sumia. Equipamentos novos apareciam do nada.
O Ventura dizia que tudo era parte de um estudo maior. Mas ninguém sabia quem realmente financiava aquilo. Elias parecia apavorado. Olhava para os lados o tempo todo, como se alguém o observasse. Barreto o interrogou formalmente, na manhã seguinte. Elias explicou que o projeto, em sua fase final, envolvia algo chamado condutor humano. Segundo ele, Cláudio Ventura acreditava que o corpo poderia armazenar impulsos elétricos de forma permanente. Criar, em teoria, uma bateria biológica. Era uma ideia absurda, mas que fazia sentido dentro da mente obcecada de um homem disposto a sacrificar qualquer coisa pela ciência. Rafael, que sempre fora curioso e ético, teria descoberto que o projeto usava pessoas sem registro, homens de rua, como cobaias. Ele tentou denunciar, mas Ventura o silenciou, primeiro com ameaças, depois com o desaparecimento. Essas revelações deixaram Barreto em alerta máximo. Ele pediu proteção policial para Mariana e a mãe, enquanto uma força-tarefa começou a rastrear propriedades ligadas à Ventura. Mas, misteriosamente, muitos registros haviam desaparecido dos bancos de dados públicos. Empresas fantasmas, documentos adulterados, nomes falsos. Era como se o homem tivesse apagado a própria existência. Numa tarde chuvosa, o perito-chefe chegou com uma notícia inesperada. Haviam conseguido restaurar um dos áudios corrompidos das fitas encontradas no galpão. O som era distorcido, cheio de chiados, mas a voz de Ventura era inconfundível. A energia não morre. Ela se transforma. E nós somos os recipientes. Se conseguirmos aprisionar a centelha, venceremos a morte. O áudio terminava com gritos e um estalo alto, seguido de silêncio absoluto. Na mesma noite, um novo acontecimento abalou o caso. O corpo de Elias foi encontrado próximo ao córrego que corta a comunidade, com sinais claros de tortura elétrica. O rosto estava irreconhecível, e o laudo preliminar indicava descarga de alta voltagem. Perto dele, um bilhete. Você devia ter ficado calado. Barreto segurou o papel com luvas, o coração pesado. Era o mesmo tipo de recorte usado no bilhete anônimo que ele próprio havia recebido. Agora, Ventura não era apenas uma sombra. Era uma presença ativa, brutal, e sem medo de matar novamente. O pânico tomou conta de Paraisópolis. As pessoas evitavam sair à noite. O som do vento passando pelos fios elétricos parecia carregar vozes. As crianças diziam ver um homem sem rosto nas esquinas escuras. E cada vez que um poste falhava, os moradores rezavam em silêncio. Mariana, em prantos, culpava-se por ter incentivado o irmão a aceitar o serviço. Se eu tivesse dito para ele não ir. Repetia. Mas Barreto sabia. Rafael estava destinado a cruzar aquele caminho. Ele havia tocado em algo que ninguém deveria ter tocado. O detetive passou a viver em vigília. Dormia pouco, com o gravador ligado na mesa e os documentos espalhados pelo chão. Começou a perceber ruídos estranhos em casa, chiados no rádio, luzes que piscavam, o som da corrente que o seguia desde o beco. A obsessão pelo caso começava a transformá-lo. Ele já não distinguia o som real do som da memória. Foi então que recebeu uma ligação. A voz do outro lado era rouca, sussurrada, quase inumana. Você está perto demais, Barreto. Mas não adianta tentar prender o vento. A ligação caiu antes que ele pudesse rastrear. O número era inexistente. O som de fundo, porém, denunciava o local. O eco característico do Beco da Esperança, onde tudo começara. No mesmo instante, Barreto soube o que tinha que fazer. Pegou a lanterna, o casaco e a corrente metálica que encontrara, guardando-a como um presságio. A chuva engrossava, e as ruas estavam desertas. Ele caminhava em direção ao beco, sentindo o coração acelerar a cada passo. Quando chegou ao poste apagado, a luz piscou por um breve instante. Por um segundo, ele jurou ver um vulto parado sob a garoa. Alto, imóvel, como se o esperasse. E foi nesse momento que ele percebeu. O jogo de Ventura ainda estava longe do fim. O Beco da Esperança estava silencioso, tomado por uma umidade densa que fazia o ar parecer mais pesado do que o normal. Barreto manteve a lanterna firme, o feixe cortando a escuridão em listras trêmulas. O chão estava coberto de poças que refletiam as luzes intermitentes dos postes mais distantes, e cada respingo parecia um sussurro vindo do passado. Ele chamava o nome de Ventura em voz baixa, quase um desafio, quase uma prece.
Nenhuma resposta veio. Apenas o ruído contínuo da água descendo pelas calhas e o zumbido de um transformador antigo. Mais adiante, uma porta semiaberta chamou sua atenção. Era uma entrada lateral de um armazém abandonado, outrora pertencente à Energitech. A madeira, encharcada, rangia com o vento. Dentro, o escuro parecia ainda mais espesso. Barreto respirou fundo e entrou. O ar cheirava a metal oxidado e a mofo antigo. O som do pingar da chuva sobre tambores vazios compunha uma melodia fria, quase ritualística. E então, ele viu marcas de arrasto no chão, como se algo pesado tivesse sido movido recentemente. Seguindo as marcas, encontrou um compartimento oculto, sob uma chapa de ferro. Abaixou-se, levantou com esforço, e o que surgiu diante de seus olhos o fez estremecer. Um corredor subterrâneo, revestido por paredes de concreto, com fios pendendo do teto e lâmpadas quebradas. O corredor terminava em uma sala iluminada por uma única lâmpada fluorescente. No centro, uma cadeira metálica. E sobre ela, o impossível, Rafael Moura, vivo. O homem estava fraco, pálido, com olhos fundos e marcas de queimaduras nos pulsos. Ele respirava com dificuldade, e os lábios rachados tentavam formar palavras. Barreto correu até ele, tirando o casaco para cobri-lo. Sou o detetive Barreto. Está seguro agora. Mas Rafael balançou a cabeça, com um medo quase infantil. Sussurrou algo que o detetive mal conseguiu entender. Ele está aqui. Antes que Barreto pudesse reagir, as luzes piscaram. Do alto, o som metálico de uma corrente sendo arrastada ecoou pelas paredes. A lâmpada tremia, lançando sombras dançantes no concreto. Uma voz grave e fria preencheu o ambiente. Sempre tão previsível, Barreto. Você veio atrás de respostas, mas trouxe apenas mais uma alma para o experimento. O detetive ergueu a lanterna, apontando na direção da voz. E lá estava ele, Cláudio Ventura, de pé na penumbra, com os cabelos grisalhos e um sorriso que parecia não pertencer a um ser humano. Ventura vestia um casaco preto e luvas de borracha. Atrás dele, uma mesa coberta de anotações, cabos e aparelhos improvisados. Você nunca entendeu. Rafael era especial. Ele podia canalizar a energia de um modo que nenhum outro corpo conseguia. Eu só queria aperfeiçoar o processo. Barreto deu um passo à frente, arma em punho. Acabou, Ventura. Você vai responder por tudo isso. O homem riu. Um som rouco, quase elétrico. Acabou. Meu caro, isto é apenas o início. De repente, o teto inteiro vibrou com um estalo. Os fios no alto começaram a chiar, emitindo faíscas azuis que cortavam o ar. O som era ensurdecedor. Barreto tentou se aproximar, mas uma descarga elétrica explodiu próximo a ele, arremessando-o contra a parede. A lanterna caiu, rolando até parar diante dos pés de Rafael. A luz fraca iluminou seu rosto. Ele chorava, mas não por medo. Chorava por saber que o homem que o salvara agora estava dentro do mesmo inferno. Ventura se aproximou de um painel e girou uma alavanca. As máquinas começaram a vibrar, e o som de corrente alternada preencheu o espaço. Sabe o que dizem, detetive? A eletricidade é como a alma, invisível, mas eterna. Barreto tentou alcançar a arma caída, mas uma nova descarga o impediu. Rafael, com esforço sobre-humano, rompeu as amarras e caiu da cadeira. Rastejou até o painel, desligando um dos cabos principais. O estalo cessou. Por um segundo, o silêncio tomou conta da sala. Então, um novo som. Um disparo. O eco preencheu o subterrâneo. Seco. Final. Ventura cambaleou para trás, o sangue escorrendo do peito. Barreto, ainda de joelhos, segurava a pistola. Isso é pelo Elias. E por todos os outros. O cientista sorriu, mesmo morrendo. Você acha que me matou? Barreto. Eu estou em cada fio, em cada lâmpada, em cada descarga que vocês chamam de luz. E então, o corpo caiu, pesado, inerte. Barreto ajudou Rafael a subir até a superfície. A chuva agora era uma tempestade. As sirenes ecoavam à distância, reforços chegando. Quando saíram do armazém, o detetive olhou para trás. As luzes do prédio piscavam, uma após a outra, como se uma energia residual ainda pulsasse ali dentro. Ele não sabia se era imaginação ou verdade, mas jurou ouvir
no zumbido do poste, a risada de Ventura. No relatório final daquela noite, Barreto escreveu apenas uma frase: caso encerrado. Mas a cidade ainda respira eletricidade. E você, que está ouvindo essa história, acredita que o mal pode morrer com um tiro? Ou será que, como a energia, ele apenas muda de forma? Se você gosta desse tipo de história misteriosa, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos casos. Porque, em lugares como Paraisópolis, a escuridão nunca dorme. Os dias seguintes à operação no galpão foram marcados por uma atmosfera estranha em Paraisópolis. A notícia se espalhou rápido. O detetive Barreto havia encontrado o homem desaparecido e eliminado o suposto responsável, o enigmático Cláudio Ventura. A cidade, acostumada a segredos abafados e rumores sussurrados, agora respirava uma mistura de alívio e desconfiança. Nos becos, nas padarias e nas janelas das casas antigas, o nome Ventura ecoava como uma lenda urbana. Metade medo, metade incredulidade. Rafael foi levado ao hospital municipal, em estado grave. O corpo, marcado por queimaduras e choques elétricos, lutava para se recuperar. A cada despertar breve, ele repetia palavras desconexas: fio, corrente, número 47, e depois desmaiava novamente. Os médicos disseram que a recuperação seria longa, talvez incompleta. Mas Mariana não saía do lado do irmão. Ela o observava dormir e pensava em todas as noites que chorou acreditando que ele estava morto. Agora, porém, algo no olhar dele parecia distante, como se uma parte da alma tivesse ficado presa naquele subterrâneo. Barreto, exausto, passou a viver como um homem dividido. Oficialmente, o caso estava encerrado. Extraoficialmente, algo o impedia de acreditar nisso. As gravações de áudio colhidas na cena haviam sido catalogadas, mas uma, em especial, chamava sua atenção. Era o som do gerador ligando no momento exato da morte de Ventura. Um estalo, uma pausa, e logo depois, uma interferência curiosa. Algo como uma voz digitalizada dizendo continuação iniciada. O perito afirmou que devia ser ruído elétrico. Barreto, porém, sabia que não era. Numa tarde cinzenta, decidiu retornar ao galpão. A área fora interditada pela perícia, mas o detetive usou seu crachá antigo e entrou sem ser notado. O local ainda exalava o cheiro metálico da descarga elétrica. As paredes chamuscadas e as marcas no chão contavam a história do confronto. No entanto, algo havia mudado. O painel, que deveria estar destruído, estava limpo, refeito, e as lâmpadas, queimadas após o curto-circuito, agora piscavam lentamente, como se um circuito invisível tivesse sido religado. Ele se aproximou do painel e percebeu uma inscrição nova, gravada à mão com uma lâmina. Série 47C, iteração final. Ao lado, um símbolo circular, igual ao que aparecia nos antigos documentos da Energitec. Barreto sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Alguém havia voltado ali depois da operação. Alguém que conhecia o sistema. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Mariana começava a receber mensagens no celular do irmão, que ainda estava sob custódia policial. As mensagens vinham sempre do mesmo número desconhecido. A primeira dizia: você o tirou do circuito. A segunda: mas a energia precisa de um novo condutor. A terceira chegou de madrugada. Olhe pela janela. Quando Mariana olhou, viu, entre os fios elétricos que cruzavam a rua, uma pequena faísca azul piscando sozinha, como se alguém a tivesse chamado pelo nome. No dia seguinte, Barreto foi informado de que Rafael havia sofrido uma parada cardíaca súbita. O choque foi imediato. Ele correu ao hospital, mas chegou tarde demais. O corpo de Rafael, já coberto por um lençol branco, parecia tranquilo. O médico explicou que os aparelhos haviam registrado uma forte descarga elétrica interna, algo que não conseguia explicar. Como se o coração dele tivesse recebido uma voltagem impossível, disse. Mariana chorava em silêncio, as mãos trêmulas segurando o crucifixo da mãe. Durante o velório, um vento forte passou pelo salão, fazendo as lâmpadas oscilarem. Houve quem dissesse que viu as luzes piscarem 3 vezes, e depois estabilizarem com um brilho mais intenso. Barreto, parado ao fundo, olhava fixamente para o corpo. Tinha a sensação de que Rafael não se fora completamente. Algo permanecia ali, uma presença, uma vibração quase audível.
Naquela noite, de volta à sua casa, o detetive sentou-se diante da mesa e acendeu o abajur. O silêncio era absoluto. Então, o rádio velho que mantinha por hábito começou a chiar, sozinho. Uma voz fraca, distorcida, atravessou a estática. Barreto. Ele. Continua. A voz era de Rafael. Barreto levantou de um salto, desligou o rádio, mas o som persistiu por alguns segundos, mesmo sem energia. Quando finalmente cessou, o detetive percebeu que a lâmpada do abajur ainda piscava, num padrão ritmado: 3 longos, 2 curtos, 1 longo. Código Morse. Traduzindo: 47V. O número voltava mais uma vez, como um espectro. O caso, que ele acreditava encerrado, estava se reabrindo diante de seus olhos. Barreto entendeu, enfim, que a morte de Ventura não havia encerrado nada, apenas transferido algo. Algo invisível, mas vivo. Se você chegou até aqui, é porque sente o mesmo arrepio que nós sentimos ao investigar esse tipo de caso. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa história e outras investigações sombrias como esta. Porque, às vezes, o que parece o fim é apenas o início de uma nova corrente. As semanas seguintes transformaram Paraisópolis em uma cidade marcada pelo medo silencioso. Mesmo após a morte de Cláudio Ventura e a recuperação parcial do corpo de Rafael, o detetive Barreto sentia que algo não estava certo. O padrão de desaparecimentos, as mensagens enigmáticas e os sinais elétricos inexplicáveis indicavam que a influência do Projeto 47 não havia sido totalmente erradicada. Cada poste apagado, cada fio solto, parecia carregar consigo a lembrança de uma presença invisível, persistente e ameaçadora. Enquanto isso, a polícia começou a perceber que documentos e registros que haviam sido recolhidos no galpão da Energitech desapareciam misteriosamente do arquivo. Apenas arquivos digitais permaneceram, mas muitos estavam corrompidos. Barreto revisava cada um, tentando identificar uma pista, até que encontrou um endereço de e-mail antigo usado por Ventura, ainda ativo, embora inativo oficialmente. A caixa de entrada exibia mensagens automáticas enviadas a Rafael, com datas retroativas, como se alguém tivesse manipulado o tempo dos arquivos. Entre as mensagens, uma se destacou: o condutor será escolhido. O ciclo se completa em 2013. Não fale. Barreto sentiu o estômago gelar. O Projeto 47 não era apenas um conjunto de experimentos antigos. Era um ciclo contínuo, que buscava sempre um novo condutor humano para manter a energia viva. A fábula de Ventura, sua obsessão, transcendia a morte. E Rafael, mesmo que agora estivesse fisicamente presente, parecia ter carregado consigo algo que o conectava a essa energia invisível. As autoridades decidiram isolar a Rua 12 e monitorar todos os movimentos da vizinhança. Barreto posicionou câmeras e sensores de energia improvisados, tentando detectar qualquer sinal elétrico anômalo. No entanto, nada se comparava ao que ele sentiu quando passou por um poste apagado no fim do beco. Um estalo metálico percorreu o ar, e um flash de luz percorreu os fios, um padrão familiar, quase ritualístico. Barreto registrou tudo. Ele sabia que quem quer que tivesse continuado o projeto estava ali, observando cada passo. Enquanto investigava mais a fundo, Barreto descobriu que Cláudio Ventura havia deixado uma série de anotações criptografadas em pequenos cadernos, escondidos em um compartimento secreto do galpão. As notas descreviam experimentos com resistência elétrica humana, padrões de condução, estranhamente, referências a símbolos e códigos ligados à eletricidade como forma de arma espiritual. Ventura havia acreditado que a energia armazenada nos corpos humanos poderia ser manipulada para controlar não apenas a mente, mas a própria percepção da realidade. Um dia, Mariana recebeu uma nova mensagem em seu celular, vinda de um número desconhecido. Ele retorna: o condutor precisa ser completo. A garota ficou paralisada. Lembrou-se do irmão, de sua força e coragem, mas também de seu corpo frágil e das marcas da experiência. Barreto analisou a mensagem e percebeu algo importante. A comunicação, embora digital, carregava sinais de interferência elétrica, como se o Projeto 47 tivesse encontrado uma forma de se manifestar através de aparelhos comuns. A ameaça era real e próxima. Barreto começou a visitar os antigos pontos de operação da Energitech à noite. Cada visita trazia o mesmo padrão: ruídos metálicos,
som de corrente sendo arrastada e pequenas faíscas elétricas surgindo do nada. Era como se a própria cidade carregasse a energia deixada por Ventura. Ele começou a suspeitar que a operação de silenciamento não havia sido um ato isolado, mas parte de um mecanismo maior, criado para selecionar e treinar o condutor humano perfeito, alguém capaz de armazenar energia sem morrer. Foi durante uma dessas visitas que ele percebeu algo perturbador. Um buraco escondido atrás de um painel parcialmente destruído exibia uma pequena câmera, apontando diretamente para a Rua 12. Barreto entendeu imediatamente. Alguém estava monitorando todos os movimentos do local. Alguém estava controlando cada passo, cada ação e, possivelmente, cada vida. A sensação de que o perigo estava mais perto do que nunca se tornou palpável. Numa reunião tensa na delegacia, Barreto apresentou suas descobertas, os desaparecimentos antigos, a continuidade do Projeto 47, a existência de um condutor humano, e a possibilidade de Ventura ter criado um ciclo que se perpetuava mesmo após sua morte. A equipe estava em choque. Alguns oficiais sugeriram abandonar a investigação, considerando-a paranoica. Barreto, porém, sabia que não podia. Se não terminasse aquilo, mais pessoas poderiam desaparecer ou ser manipuladas pela energia que ainda pulsava na cidade. Naquela mesma noite, o detetive recebeu uma ligação anônima. A voz, distorcida, disse apenas: "O condutor está pronto. Ele precisa ser completo." E desligou. Barreto ficou imóvel, o telefone ainda na mão. Era uma confirmação silenciosa de que o Projeto 47 havia sobrevivido, adaptando-se, evoluindo, e agora ameaçava emergir de uma forma ainda mais perigosa. No 12º mês após o desaparecimento de Rafael, a tensão em Paraisópolis atingiu seu ápice. Barreto passou noites sem dormir, revisando vídeos, áudios e documentos do Projeto 47. Cada detalhe parecia interligado. Os cabos, os postes apagados, as correntes metálicas e os sinais codificados deixados por Ventura. Ele sabia que a investigação estava prestes a revelar algo muito maior do que imaginara, algo que transcendia o crime comum, uma rede de controle e manipulação elétrica humana. Foi Mariana quem fez a descoberta que mudaria tudo. Revirando os pertences de Rafael, encontrou uma pequena caixa metálica escondida no fundo do armário. Dentro havia uma coleção de cadernos, bilhetes e mapas detalhando a rotina dos experimentos de Ventura. Cada página trazia datas, nomes e anotações minuciosas sobre a resistência humana a descargas elétricas. Uma anotação chamava a atenção. Próximo condutor, 2013, Rua 12, vigiar sinais. O coração dela disparou. Rafael havia previsto sua própria captura. Barreto analisou as anotações e traçou uma linha direta entre os desaparecimentos anteriores e a atual ameaça. Ventura havia estabelecido um ciclo: encontrar indivíduos com resistência específica, submetê-los à experiência secreta, e escolher um condutor capaz de armazenar energia sem morrer. O último alvo era Rafael. Ou, como parecia agora, qualquer pessoa próxima o suficiente para substituir seu corpo como recipiente da energia. Uma semana depois, Barreto recebeu informações de moradores sobre uma van suspeita circulando pelas ruas da comunidade à noite. Havia relatos de um homem alto, de capuz, transportando cabos e geradores pequenos. Os registros apontavam para Cláudio Ventura, mas não havia corpo ou rastros recentes. Barreto entendeu. Ventura havia preparado um substituto, um método de transferir o condutor da energia mesmo após sua morte física. O ciclo continuava. Decidido a interromper a sequência, Barreto montou um plano de vigilância abrangente. Equipes foram distribuídas pelos pontos estratégicos mencionados nos bilhetes de Rafael. Mariana, embora assustada, ofereceu-se para ajudar com os mapas e rotas do irmão. Cada esquina, cada beco e cada poste apagado foi monitorado. O detetive sabia que qualquer erro poderia significar novas vítimas. Na madrugada do dia 15 de dezembro de 2013, a operação teve seu primeiro grande avanço. Uma luz azulada e intermitente surgiu em um dos galpões abandonados da Rua 12, acompanhada pelo som metálico característico do Projeto 47. Barreto e a equipe avançaram silenciosamente, encontrando cabos conectados a painéis improvisados. Surpreendentemente, Rafael, exausto, preso a uma cadeira metálica. Seu corpo ainda apresentava marcas das experiências,
mas a força de sua determinação era evidente. À entrada do galpão, finalmente, Barreto encarou Ventura. Mas não era apenas um homem. Era uma figura sombria, parcialmente escondida em sombras, movendo-se com precisão calculada. O cientista demonstrava o mesmo olhar frio e distante dos vídeos antigos. Você não entende, Barreto. A energia nunca morre. Só muda de condutor. Agora é sua vez de testemunhar a evolução do projeto. Barreto sentiu o peso do momento. O confronto seria inevitável. Ventura iniciou um procedimento com cabos e geradores, criando uma pequena descarga elétrica controlada para testar o condutor. Rafael, apesar da fadiga, resistia, mantendo a cabeça erguida. Barreto correu para interromper a ação, disparando contra Ventura. O homem caiu, mas antes de perder os sentidos, sussurrou. O ciclo não termina. A energia sempre encontra um corpo. O galpão tremia com o som metálico. Mas com Ventura incapacitado, Barreto conseguiu desligar os geradores e libertar Rafael. A polícia cercou o local, prendendo Ventura e recuperando todos os equipamentos. A mídia, embora atenta, não compreendia a complexidade do que havia acontecido. Para Barreto e Mariana, porém, era claro. O Projeto 47, com seus experimentos de energia humana, havia sido interrompido, pelo menos por enquanto. Rafael estava seguro, mas o trauma deixado nas pessoas próximas, se na comunidade permaneceria. Na saída do galpão, Barreto segurou Rafael pelo ombro. O jovem, exausto, apenas sussurrou. Eles ainda podem tentar. Barreto respondeu com firmeza. Mas nós estaremos prontos. O ciclo termina aqui, hoje. Mariana, ao lado, segurava a mão do irmão, aliviada, embora ciente de que o medo e as memórias jamais desapareceriam completamente. Os meses que se seguiram à captura de Cláudio Ventura foram marcados por um silêncio tenso em Paraisópolis. A cidade, que antes respirava o medo invisível do Projeto 47, agora tentava retomar sua rotina. No entanto, as marcas do trauma permaneciam visíveis: postes apagados, becos fechados, vizinhos que evitavam falar sobre os acontecimentos. Barreto, apesar de ter encerrado oficialmente o caso, continuava patrulhando a Rua 12, atento a qualquer sinal de anomalia. Ele sabia que o mal, mesmo contido, deixará suas sementes espalhadas. Rafael, recuperado fisicamente, enfrentava batalhas internas. Os dias no galpão haviam deixado cicatrizes profundas. Pesadelos o acordavam no meio da noite. Ele revivia a sensação da eletricidade percorrendo seu corpo, o cheiro metálico e o som das correntes arrastadas. Mariana permanecia ao seu lado, oferecendo apoio silencioso, mas consciente de que nenhuma palavra poderia apagar a memória daqueles dias. Cada olhar para o irmão trazia lembranças que pareciam querer emergir a cada instante. A polícia abriu uma investigação oficial para rastrear qualquer vestígio de outros experimentos da Energitech que pudessem ter continuado. Barreto liderou a equipe, analisando mapas antigos, registros financeiros e depoimentos de ex-funcionários. Descobriu que Ventura havia deixado pequenas armadilhas, quase imperceptíveis, em várias áreas da cidade, como se quisesse que a cidade permanecesse em vigilância eterna. Felizmente, com a operação bem estruturada, cada ponto suspeito foi neutralizado antes que causasse novos danos. Mariana passou a colaborar com Barreto, registrando as anotações de Rafael e todos os documentos do Projeto 47. Ela sabia que a cidade precisava de registros completos para entender o que havia ocorrido. Cada papel, cada código, cada número, especialmente o 47, que aparecia repetidamente, passou a fazer parte de um arquivo histórico mantido pela delegacia e que serviria de alerta para futuras gerações. O trauma coletivo, porém, não se dissipou tão rapidamente. As crianças, que antes brincavam livremente pelas ruas, agora tinham medo dos becos e dos postes apagados. Velas continuavam sendo acesas na Rua 12, não apenas em memória de Rafael, mas também como um símbolo de resistência contra o medo que Ventura havia espalhado. Barreto passou a orientar a comunidade, explicando como identificar sinais de perigo e promovendo uma sensação de segurança gradual. O detetive também enfrentou desafios pessoais. A obsessão pelo caso deixou marcas físicas e emocionais profundas. Ele tinha pesadelos, sentia que a eletricidade de algum modo ainda o observava,
e frequentemente acordava com o som metálico característico do Projeto 47 em sua mente. Ainda assim, Barreto se manteve firme, acreditando que o bem que haviam feito, salvar Rafael e neutralizar Ventura, superava os traumas. Em entrevistas concedidas à mídia, Barreto destacou que a história do Projeto 47 era uma lição sobre os perigos da obsessão humana e da manipulação da ciência para fins pessoais. A comunidade ouviu, refletiu e começou a perceber que, embora a energia de Ventura tivesse deixado marcas, também havia gerado uma união silenciosa entre os moradores de Paraisópolis. Todos, de alguma forma, haviam se tornado vigilantes de sua própria cidade. Rafael, aos poucos, começou a se envolver em ações sociais, ajudando a conscientizar jovens sobre os perigos de se envolver com atividades suspeitas, mostrando como curiosidade e ética caminham juntas. Mariana gravava cada passo do irmão, transformando sua experiência em relatos que ajudassem outros a não se tornarem vítimas de ambições obscuras. O ciclo de medo começou a se transformar em aprendizado. Barreto, em determinado momento, reuniu a comunidade para uma reunião. Explicou detalhes do que havia ocorrido, os riscos e a importância de manter vigilância ativa. As pessoas ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra. A rua que antes era palco de terror e desaparecimento agora se tornava símbolo de resistência. Cada história contada ajudava a reconstruir o tecido social que Ventura havia tentado destruir. Apesar da sensação de vitória, Barreto sabia que algumas perguntas permaneceriam sem resposta. Até que ponto a energia humana poderia ser manipulada? Ventura era o único. E o número 47, com toda a sua repetição e simbolismo, teria sido apenas o começo de algo maior? Essas interrogações permaneceram no ar, alimentando a tensão silenciosa que envolvia a cidade e garantindo que o caso nunca fosse esquecido completamente. O último capítulo do caso começou numa noite chuvosa, quando Barreto recebeu uma ligação anônima alertando sobre atividade suspeita em um armazém nos arredores de Paraisópolis. A voz, distorcida e urgente, disse apenas: "O ciclo não terminou." Ele voltou. Sem perder tempo, Barreto acionou a equipe e se dirigiu ao local, junto de Mariana, que insistiu em acompanhar para ter certeza de que nada mais aconteceria com alguém que ela amava. A chuva martelava o chão e o telhado metálico do veículo com um som constante, aumentando a tensão. Ao chegarem, notaram sinais de arrombamento. Portas rangiam com o vento, e dentro, o cheiro de ozônio e metal queimado era sufocante. Barreto ligou a lanterna e começou a vasculhar o local. Entre caixas e restos de cabos, notou movimentos nas sombras. Um vulto alto e familiar, vestido com casaco preto que Ventura sempre usava, surgia entre os destroços. Era ele, Cláudio Ventura, mais frio e calculista do que nunca, vivo e planejando continuar seu ciclo de experiências. Ventura não resistiu à confrontação. Barreto avançou, gritando que o ciclo terminaria ali. Mas o vilão, com um sorriso gélido, ergueu os braços mostrando pequenas placas e fios improvisados, indicando que ainda controlava parte da energia que antes havia usado nos experimentos. Achou que me matou? Eu sobrevivi na sombra, aprendendo, esperando. O condutor não morre, ele apenas muda, disse com voz firme, desafiando a presença policial. Rafael, agora consciente e mais forte, aproximou-se de Ventura. Havia dor, mas também determinação em seus olhos. Ele disse: "Você não toca mais ninguém. O que era seu poder agora acabou." Barreto e a equipe se posicionaram, prontos para qualquer ação. Ventura tentou acionar os cabos, mas Barreto rapidamente desarmou o painel, desligando toda a corrente. As máquinas chiavam e faíscas voaram, mas não houve choque. Finalmente, Ventura caiu no chão, preso por algemas, derrotado fisicamente e sem recursos para continuar seu projeto. O armazém ficou em silêncio absoluto. O som da chuva batendo nas chapas metálicas e o eco distante do trovão davam um ritmo fantasmagórico ao local. Barreto olhou para Rafael e Mariana, percebendo que a batalha não havia sido apenas física, mas também psicológica. O vilão fora neutralizado, mas as cicatrizes deixadas pelo Projeto 47 permaneceriam, lembrando a todos do que poderia acontecer quando a obsessão e o poder se misturam. Ventura foi preso e levado para um presídio de segurança máxima, onde ficaria isolado de qualquer equipamento elétrico. O processo legal revelou toda a extensão dos crimes,
desaparecimentos, tortura elétrica e manipulação humana. A sociedade finalmente compreendeu a gravidade do que havia ocorrido, e Barreto recebeu reconhecimento oficial por sua perseverança e coragem. A Rua 12 começou a se recuperar. Postes foram reparados, becos iluminados, e a comunidade passou a organizar grupos de vigilância e educação, compartilhando a história de Rafael como um alerta sobre ética, coragem e resiliência. Cada habitante que antes sentia medo começou a ocupar seu lugar no tecido social, tornando a cidade mais segura e consciente. Rafael, com a ajuda de Mariana, documentou toda a experiência, criando um arquivo detalhado sobre o Projeto 47, os experimentos e a vida de Ventura. Sua intenção era clara. Ninguém mais poderia ser vítima da obsessão do vilão. O relato serviu para cientistas, historiadores e policiais como um estudo de caso sobre ética, energia humana e vigilância comunitária. Barreto, finalmente, pôde descansar. Ele sabia que o mal, representado por Ventura, estava preso, mas também entendia que a história de Paraisópolis, marcada por correntes invisíveis e energias perigosas, jamais seria esquecida. Ao caminhar pela Rua 12, sob postes acesos, sentiu que a cidade havia vencido a escuridão. A memória de Rafael e a coragem de todos garantiam que o ciclo terminasse de vez. No silêncio da noite, Barreto sussurrou para si mesmo. O vilão foi encontrado. O condutor foi libertado. Mas a energia do passado sempre estará aqui, para nos lembrar do que pode acontecer se esquecermos. A chuva cessou, e a cidade respirou. Pela primeira vez em anos, o barulho metálico que assombrava Paraisópolis parecia apenas o eco de uma história encerrada, pronta para ser contada. O caso do Projeto 47, os desaparecimentos e a obsessão de Ventura haviam chegado ao fim. Mas a história de coragem, vigilância e resiliência permaneceria viva para sempre.